Agora em nossa programação você vai ouvir, se emocionar e refletir. Está no ar Momento de Reflexão. Apresentação Paulo Vaz. Muito bom dia para você, tudo bem? Estamos chegando para mais um momento de reflexão, sempre uma palavra do coração de Deus para o seu coração. É claro que antes tem a perguntinha básica, porém essencial. Você já sorriu hoje? Ainda não? Então começa agora, porque Jesus te ama e Ele te ama muito, de uma maneira toda especial. Um certo pastor eremita construiu sua cabana bem pertinho de um grande rio. E todos os dias, uma jovem ordenhadora atravessava o rio numa barcaça para lhe levar o leite que ela mesma ordenhava de suas ovelhas na outra margem do rio. Às vezes, ela se atrasava, e isso deixava o eremita aborrecido. A ordenhadora se desculpava, dizendo que muitas vezes tinha de esperar pela barcaça que estava do outro lado do rio. Que grande bobagem! Esbravejou o homem com desdém. Mas que barcaça que nada! E em seguida disse, com certa hesitação: Filha, uma criatura de fé, com o nome de Deus no coração e nos lábios, é capaz de caminhar sobre as águas de um mar revolto e infinito de mortes e renascimentos inumeráveis, até a mais distante praia. Será que as pobres águas de um rio podem deter os pés de quem tem fé? A ordenhadora ficou diante do homem, envergonhada e em silêncio. Em seguida, curvou-se diante dele, tomando um pouco da poeira dos seus pés e colocando-a sobre sua testa. No dia seguinte, a ordenhadora chegou bem cedo e na hora certa, e assim também todos os dias que se seguiram. Aquele pastor estava encantado com seu zelo e finalmente perguntou-lhe: O que aconteceu que você agora tornou-se tão pontual? E a garota respondeu: Mestre, estou fazendo aquilo que o Senhor me recomendou que fizesse. Com o nome de Deus nos lábios e no coração, eu caminho sobre as águas. Meus pés não afundam, nem tampouco preciso da barcaça para me atravessar. Aquele pastor ficou silencioso diante do poder miraculoso de Deus na boca e no coração de uma criança tão simples. Mas não demonstrou nada do que sentia, apenas disse: Você faz muito bem em agir assim. Irei com você e observarei o seu caminhar sobre as águas, e eu mesmo caminharei ao seu lado quando atravessarmos o rio. Ele queria observar o milagre acontecendo para a garota. Se aquela coisinha jovem podia fazê-lo, então, com certeza, o milagre iria acontecer com ele também. Quando chegaram à margem do rio, os lábios da garota se moviam silenciosamente. Olhando para a frente, ela sussurrava constantemente o nome de Deus e flutuava leve como uma pluma sobre a água. O rio fluía apressado sob seus pés, sem salpicar-lhe as vestes. A sola de seus pés não pareciam tocar as águas. O pastor, impressionado com o que via, apressou-se em levantar um pouco a bainha de sua túnica e começou a murmurar o nome de Deus à medida que se aproximava da água. Mas não conseguiu acompanhar a menina, que estava sempre adiante, como se fosse uma pluma e voasse como um pássaro. E então ele se viu prestes a afundar. A garota notou que isto ia acontecer e começou a rir alegremente, ao mesmo tempo que se distanciava cada vez mais dele, dizendo: Não me admira, mestre, que o Senhor esteja afundando. Como é que o nome de Deus vai conseguir sustentá-lo sobre as águas
quando, no próprio ato de invocar o seu nome, o Senhor levanta a barra da túnica com medo que ela se molhe? Não adianta falar. Tem que pensar. Não adianta pensar. Tem que fazer. Façamos uma poderosa reflexão sobre essa historinha que acabamos de ouvir e sobre a fé do pastor e a nossa fé. Jesus quer nos ver andando sobre as águas. Quando Jesus convidou Pedro para andar sobre as águas, Jesus mostrou que é possível vencer a barreira do sobrenatural. Temos que fixar os olhos nele. Se estivermos focados em Jesus, o sobrenatural vai acontecer. Porém, se fizermos como Pedro, que ficou com medo e atentou para o vento que batia em seu rosto, então estaremos dando atenção às circunstâncias e começaremos a afundar. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Disse Jesus a Pedro depois de socorrê-lo. Muitas vezes duvidamos do poder de Deus enquanto estamos andando sobre as águas e acabamos afundando. Se Jesus te chamou para andar sobre um mar de problemas, de dificuldades, encha-se de fé e vá, pois só assim você atravessará esse mar de situações desfavoráveis. Por mais violenta e assustadora que uma situação possa parecer, não se esqueça que Jesus está lá, andando sobre as águas para te socorrer. Tenha fé, bom ânimo e não temas, pois o Mestre já decretou a tua vitória. Você se encontra em meio a alguma tempestade? Qual? As dificuldades têm feito com que você não consiga reconhecer Jesus andando sobre as águas? Você tem bom ânimo e fé suficientes para enfrentar um mar de problemas e ir de encontro com o sobrenatural de Deus? Deus te abençoe, em o nome de Jesus.